que é então? Vamos começar entendendo o que é gerar valor para o negócio. Né? O que é isso daí? Isso é quase um autoexplicativo quando pensamos no seguinte aspecto, né? Gerar valor para um negócio é você ter uma empresa que opera gerando resultados positivos, constantes, crescentes e relativamente previsíveis na evolução da sua empresa, no dia a dia da sua empresa. Então, gerar valor, além disso, é a percepção que outros agentes que estão em torno da sua empresa têm do seu negócio, em função de toda essa consistência de operação e resultados. Então veja que gerar valor, ele está muito intrinsecamente ligado em gerar resultados. Lembra, gerar resultados positivos, constantes, crescentes e relativamente previsíveis. Porém, o fato de você gerar resultado não quer dizer que você construa valor para o seu negócio. Parece meio confuso, né? Enfim, eles estão ligados, mas não são totalmente interligados e dependentes. E nós vamos estar conversando aqui, vocês vão entender melhor do que é esse nosso aspecto que nós estamos falando aqui. E as pessoas acabam confundindo um pouco o que significa, então, gerar valor, gerar resultado e até o preço do negócio. Porque aqui, antes da gente evoluir como gerar valor, vamos tirar um pouco aí dessas dúvidas, esses conceitos que a gente pode falar assim, que às vezes a gente vai conversando com as pessoas e percebe que existem algumas confusões quando a gente usa esses termos no dia a dia junto com os empresários. Então vamos partir do seguinte entendimento, de que valor de um produto, esquece um pouco a empresa, vamos pensar que o valor de um produto, ele é diferente do seu preço. Ou seja, quando você vai em uma loja ou enfim, comprar alguma coisa, o valor que você percebe daquele produto que você vai comprar, ele não tem nada a ver, em princípio, a sua percepção de valor não tem nada a ver com o custo real daquele produto. Aquele produto pode ter sido até muito barato de ser produzido, mas ele traz talvez um apelo tão forte num design ou numa solução do problema que para você aquilo tem um valor muito além do que o custo, o propriamente dito daquele produto. Então agora vamos voltar. Partindo desse entendimento, valor então seria justamente essa percepção que nós temos de um produto. E no nosso caso como empresa, o valor que outros agentes do mercado têm do nosso produto. Quando eu falo outros agentes, nós estamos falando, por exemplo, de investidores, estamos falando de bancos, estamos falando de interessados em sociedade, por exemplo. Então, esses são alguns agentes que olham para os nossos negócios, para as nossas empresas, mas olham como se fosse um produto. Qual o valor dessa empresa, né? Quanto eles estariam dispostos a pagar ou avaliam pagar pelo seu negócio? Isso é bem diferente, por exemplo, do que muitos donos de negócio entendem, do valor dos seus ativos, né? Ou o valor dos bens que estão ali dentro da sua empresa, ou do quanto até você já investiu na sua empresa. Quer dizer, são coisas totalmente desconexas. Seja lá as máquinas, os equipamentos, ou quanto você já investiu na sua empresa, o fato de você ter feito isso não quer dizer que sua empresa tem um valor ou tem aquele valor para ser, por exemplo, vendido. O fato é que esses ativos, quando são bem conduzidos, né, bem utilizados, bem geridos dentro da sua empresa, eles são os catalisadores da geração de valor, né, da criação de valor da empresa. Mas eles não são o valor da sua empresa em si. Estou tentando aqui bem devagar para ir deixando claro esse entendimento. E aqui, então, acontecem alguns enganos no dia a dia aí quando falamos com os donos do negócio. Não é incomum quando alguns empresários vão conversar sobre o valor das suas empresas ao focar em seus ativos ou em quanto já investiram no seu negócio, como eu estava comentando aqui agora, e daí por diante. Enfim, não é isso que é o valor da empresa. E eu até tenho uma experiência bastante interessante num caso como esse, né, pra vocês verem, só para vocês entenderem como isso não está distante do dia a dia de um dono de negócio. De um dono de negócio assim como qualquer um de nós, de pequenas e médias empresas. Eu tive no momento negociando uma compra de uma empresa
onde a pessoa argumentou comigo que a sua empresa valia, né, o quanto que ela tinha investido naquela empresa no decorrer de X anos, que se tivesse sido atualizado pelo valor do CD alguma coisa, da poupança, não me lembro muito bem, então aquela empresa valeria X mil reais. Obviamente eu tinha olhado os números da empresa, já tinha entendido, e era uma empresa que estava em um processo, né, num caminho de fechar. Ou seja, qual o valor dessa empresa? É muito distante da realidade de vocês? Só para vocês saberem, essa era uma empresa que eu estava negociando, era um lava rápido. Era um lava rápido como de qualquer um que poderia estar aqui participando junto com a gente hoje. Então veja que isso acontece todo dia nas conversas, nas compras e vendas das pequenas e médias empresas, mas por um erro de entendimento. E isso pode levar o dono do negócio a duas armadilhas principais, que é um grande problema de perder dinheiro, né? de deixar de obter resultados com o seu negócio. O primeiro seria você receber pelo seu valor, né? Aliás, receber pelo seu negócio um valor inferior ao que ele vale. Imagina que a sua empresa, ela gera resultados, tem lucratividade, atende aqueles conceitos que eu te falei, né? Gera resultados constante, você tem uma perspectiva de crescimento, por alguma razão pessoal, particular, oportunidade, você quer vender o seu negócio, mas você se foca apenas no ativo da sua empresa. Certamente você vai estar recebendo um valor inferior ao que você poderia receber. Você está deixando dinheiro na mesa numa negociação. Essa é uma armadilha. A outra, ela é justamente ao contrário. Você simplesmente não consegue atrair investidores, como eu falei, ou conseguir empréstimos com taxas boas, né, com taxas baratas, caso você precise, porque você imagina que a sua empresa ela está pautada nos seus ativos, mas o valor percebido dela, porque talvez ela não esteja gerando resultado, e foi o meu caso do exemplo que eu dei, ela não tem valor nenhum, porque como eu vou emprestar para uma empresa, prestar dinheiro, pensando como banco, tá? Que não gera resultados para que possa me pagar. Ou seja, perante esse agente, é uma empresa que não tem valor. Pode ser que seja uma oportunidade para algum outro tipo de investidor, pegar uma empresa que está em regime pré-falimentar para tentar fazer uma turnaround na empresa, enfim. Mas como regra geral, o valor da empresa ele é muito diferente do valor do seu patrimônio. Enfim, acho que aqui esses primeiros conceitos ficou claro como estou mostrando a diferença entre valor da empresa, valor do negócio da empresa, preço da empresa e geração de resultado. Eles se interligam, mas eles não são totalmente dependentes um do outro. Então vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, no valor de uma empresa de serviços, né? Se a gente partir desse conceito de ativos e valor, vamos pensar numa empresa de serviço. Uma empresa que basicamente gera resultados através do conhecimento das pessoas, das pessoas que atuam nessa empresa. Podemos pensar aqui como exemplo escolas, por exemplo, empresas de consultoria, empresas de auditoria. Existem pequenas empresas que fazem esse tipo de trabalho, pessoas, né, que fazem consultorias como sendo apenas quase que um profissional liberal, um autônomo fazendo isso daí. Então a pergunta que eu faço aqui: o que é o valor e o que é o ativo? Veja que numa empresa de serviço, só para deixar bem claro, o ativo basicamente ele não existe. Além de ser um mínimo para uma execução do trabalho, para o desenvolvimento das atividades, tipo computador, telefone, mesa, coisas nesse sentido, basicamente você não tem nenhum tipo de equipamentos muito mais sofisticados do que essa base para você trabalhar. Sendo que alguns desses ainda podem inclusive ser alugados. A gente indo no limite, a gente pode dizer que tem uma empresa que não tem nem ativo e gera resultado. Então, pensando dessa forma, qual o resultado que é feito com essa empresa? Qual é o valor dessa empresa? O resultado vem justamente dessa aplicação ou transferência do conhecimento que gera o resultado positivo e gera essa percepção de valor da empresa, mesmo sem ter nenhum tipo de ativo nesse negócio, nenhum tipo de ativo maior, ativo palpável, né? Que a gente fala, máquinas, equipamentos, estoques, coisas desse sentido, tanto assim no seu negócio.
Então, acho que esclareceu bem aqui, né? A gente pode avançar. Queria só dar uma passada nesses cuidados, porque isso acontece todo dia nas negociações, no dia a dia dos donos do negócio. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouco aqui. E como você pode gerar então valor para o seu negócio? Agora vamos começar a entrar mais diretamente no nosso papo de hoje. Vamos pensar na seguinte situação. Sabendo dessa ideia, dessa relação de geração de resultados, criação de valor de ativos, como eu posso potencializar isso para o meu negócio? Como funciona? Bem, como eu estava comentando, a geração de valor para o negócio ele está diretamente ligado à eficiência que a tua empresa tem em transformar os insumos e recursos, seja ele qual for, né? Pessoas, dinheiro, máquinas, né? Das pessoas, inclusive as competências e habilidades em bens e serviços que atendam os desejos e necessidades dos seus clientes, gerando um fluxo positivo de capital. E resultados, obviamente, e sendo mais específico, de lucro no negócio. Esse é um aspecto de toda essa, como você vai gerar, né? Você tem que ter então essa estrutura de funcionamento da empresa. Por outro lado, esse valor ele é percebido pelos agentes quando você executa essa transformação, né, de recursos e insumos, quando você executa essa transformação de forma mais eficiente e com alguma diferenciação quando você compara com alguns dos seus concorrentes. Tipo, ou é mais rápido, ou tem um custo mais acessível, ou você faz um atendimento melhor do seu cliente, tem uma qualidade melhor, tem alguns itens, desde uma qualidade melhor e uma satisfação do cliente maior, enfim. Esse é o valor percebido dos seus clientes e dos agentes que estão fora em relação ao seu negócio. E é claro que para você conseguir fazer essa geração de valor, é necessário o dono do negócio ter um domínio e um alinhamento de diversos aspectos no seu negócio. E também você como um líder da sua empresa. Não é só ter... para você fazer acontecer esse negócio, você precisa ter alguns... vamos falar, acho que a melhor palavra são alinhamentos mesmo. Conhecimentos para fazer essa máquina acontecer. E o seu comportamento e comprometimento faz toda a diferença nessa construção do negócio. Esse é o fator principal. Nós já falamos aí de como construir isso, né? Falamos aí dessa construção, dessa visão, desse envolvimento. Falamos isso até nesses encontros recentes. Então essa é a energia que vai ser exigida de você para construir esse caminho da criação de valor. Mas o que eu quero então te mostrar aqui, como essas demandas vão se interligando no desenvolvimento da empresa, como que isso vai acontecendo. E eu vou tentar fazer isso daqui agora com vocês, hoje meio que como se fosse contando uma história fictícia, mas baseado em fatos reais, né? Como que isso vai se construindo na evolução do seu negócio. Então vamos lá, como que funciona isso aqui para a gente ir construindo toda essa criação de valor e você entendendo o tamanho da empresa e para onde ela vai. Primeiro, sempre as empresas quando começam, normalmente começa por uma habilidade, um produto, algum tipo de bem ou serviço que aquele dono do negócio, aquela pessoa que está começando, aquele empreendedor começando o negócio. Então você começa normalmente desenvolvendo um bom produto ou serviço que você se sente confiança, que você gosta, que você aplica. Normalmente começa por aí, né, em função desse conhecimento do criador. Mas veja, não adianta, só ter o produto, ter o serviço, não adianta se você não comunicar de forma correta e para a pessoa certa os benefícios desse produto. Ou seja, não basta você ter o produto, já é necessário você começar a ter conhecimentos ou começar a utilizar habilidades de marketing, de comunicação e de vendas. Então, beleza. Mas isso daí também não é suficiente. Também não vai te ajudar muito se você não conseguir fazer a gestão, não gerir os recursos que você tem ou aplicou no seu negócio e os recursos que estão sendo gerados pelas vendas do seu produto para dar continuidade à empresa. Estou falando o quê? Você precisa também ter algum conhecimento de finanças,
Olha como o negócio vai fechando em relação ao dono do negócio. Além de conhecer o seu produto, precisa conhecer marketing, vendas, comunicação, tem que começar a entender de finanças. E aí sua empresa cresce, e ela está crescendo. E o que vai te atrapalhar? É você não melhorar a forma de atender mais e mais clientes que desejam o seu produto. Ou seja, se você não melhorar os processos da sua empresa de forma que ela fique mais ágil, você passa então a ter um problema de escalar a sua empresa, de escalar os seus serviços. Mesmo que sejam serviços de profissionais liberais. Esses muitas vezes acham que eles não conseguem escalar os seus negócios. Conseguem. Arquiteto consegue escalar o seu negócio? Consegue. Advogado consegue escalar o seu negócio? Consegue. E médico? Também consegue. Tudo isso através de desenvolvimento dos processos de atendimento, alguns processos que possam ser sistematizados no seu negócio. Quem diria que nós faríamos consultas médicas como nós estamos fazendo a live aqui, através de vídeo? Até pouco tempo atrás isso era praticamente inimaginável, correto? Então é possível sim. Então vamos lá, já estamos aqui então no desenvolvimento de processos da sua empresa, já passamos por finanças e marketing, vendas, mas ainda assim não é suficiente, porque nada disso vai funcionar, né? Seja as suas vendas, seja as suas finanças, seja aí o desenvolvimento da sua empresa, se você não tiver pessoas, não desenvolver pessoas, não ter equipes que possam tocar esses processos, que possam conduzir todo esse conjunto de necessidades que a empresa passa a demandar de você, dono do negócio. Ou seja, além de tudo isso, você também precisa ter e desenvolver características e comportamentos de liderança. Então veja, como que é exigido, como que é cobrado dos donos do negócio uma visão 360 graus da empresa. Ele precisa saber tudo profundamente? Claro que não. Mas ele não pode ficar centrado apenas no seu produto ou serviço. Ele tem que ter a visão de dono do negócio. Ele tem que sair ali daquela visão estritamente operacional. Acho que agora ficou um pouco mais simples de entender, né? Como nós estamos falando do processo de criação de valor. Então me diga, com todas essas necessidades que precisam ter para desenvolver a empresa, quem é o empresário que consegue fazer tudo isso e ainda fazer a empresa crescer? Fala para mim. Vamos ver se alguém decide fazer algum comentário aí. Se alguém conhece algum empresário que consegue fazer todas essas atividades, né, executar as atividades de marketing, vendas, comunicação, finanças, desenvolver o produto e ainda continuar desenvolvendo a sua empresa. Me fala para mim. Enquanto isso eu tomo um golinho d'água aqui. Acho que é meio difícil, né? É muita exigência e é assim que acontece. A empresa ela vai crescendo e vai aumentando as demandas daquele dono do negócio, que era ele sozinho, ela começa a exigir demais dessa pessoa. Então, essas demandas elas vão se tornando sufocantes e se o dono que começou aquela empresa, né, da forma pequena, dando aqueles primeiros passos, não mudar a sua forma de pensar e atuar, dificilmente ele vai conseguir escalar a sua capacidade de entregar mais o seu produto ou serviço. Simplesmente você, o dono, vai começar a limitar o próprio crescimento da empresa e, consequentemente, a criação de valor do seu negócio. Veja como aqui agora as coisas elas se desconectam um pouco. Você até pode estar gerando algum tipo de resultado no seu negócio. Pode até estar gerando. Mas você provavelmente estará apenas pagando as contas da sua empresa, do seu negócio. Vai até estar sobrando alguma coisa para você. Não estou negando que você pode estar tendo lucro, está gerando resultado. Mas sem você ter a capacidade de continuar desenvolvendo o seu pequeno negócio para um negócio maior e dar um próximo passo, você não está construindo valor para a sua empresa. Você está ficando travado no processo de evolução do seu negócio. Você gera lucro, mas você não gera valor. Em alguns casos nem lucro gera, mas estou partindo do princípio que sim. O seu negócio que você toca, você gera algum resultado, mas se você não continua desenvolvendo ele, você não está agregando valor à sua empresa. Bom, até aqui eu fui falando
como você pode aumentar o valor da sua empresa, como vai estruturando esse valor, né, como as coisas vão se relacionando para construir o valor da sua empresa. Como eu falei ali de vários conhecimentos, claro que muitos de vocês aqui têm esses conhecimentos ou algum desses conhecimentos. Mas tem, além de ter o conhecimento, aí tem um caminho, tem um cuidado que talvez não é tão claro para os donos do negócio, que você precisa ter a ciência para poder percorrer corretamente. E é aqui que os donos do negócio tropeçam e vão ficando pelo meio do caminho, apesar dos conhecimentos seja de marketing, seja de finanças, seja do seu produto, pode conhecer tudo isso, mas tropeça por causa desse aspecto que nós vamos conversar aqui agora, que é justamente o seguinte: qual é a posição que eu preciso assumir, né, que eu preciso percorrer no meu negócio para construir valor para a minha empresa? Como que fica isso? De novo, nós vamos aqui de novo com a mesma história, porém olhando por um outro prisma. Mas dessa vez eu quero começar pelo fim. Vou começar um pouco pelo fim para talvez vai ficar mais claro para todos vocês. Eu gosto sempre de começar lembrando do seguinte, que ser o dono do negócio não é simplesmente ser o dono do CNPJ da empresa. Tem muita gente que se coloca que sou o dono do negócio, sou um empresário, porque eu tenho um CNPJ. Ok, você pode ser o dono, o sócio, o que quer que for, mas você precisa assumir e estar de fato numa posição de dono do negócio. Porque senão você só tem uma propriedade, mas ser o dono do negócio, ele é muito mais amplo do que simplesmente ter essa propriedade. Você precisa ser reconhecido pelos agentes como essa pessoa transformadora que conduza o crescimento da sua empresa. Mas o que é isso, né? Essencialmente, o que é esse estar na posição de dono? Então vamos lá. Você deve ter percebido que conduzir todo esse processo, né, de gerar resultados e valor na sua empresa, vai exigir bastante de você, principalmente nos primeiros anos do seu negócio. Vai exigir muito do seu comprometimento, da sua dedicação, vai exigir muito. E vai exigir muito principalmente de um aspecto que é inflexível, inegociável. Ele só é possível gerir, só é possível fazer a sua gestão. E é esse ativo, né, ou esse capital é o seu tempo. Essa é a chave para você poder fazer ou construir o valor do seu negócio. E a única forma de você caminhar para fazer esse seu tempo ser direcionado para o crescimento da sua empresa é usar o tempo que você tem hoje para organizar a sua empresa. Ficou meio esquisito, né? Papo meio de louco, não é isso? Tenho certeza que vocês estão achando isso, mas eu vou esclarecer. Ela é simples, ela é fácil, né? Pode dar alguma confusão aqui, né, para esse entendimento, mas é que ele se interliga de fato entre o hoje e o futuro do seu negócio. Mas vamos lá. Eu vou te convidar, vou de novo contar a história e vou pedir para você se avaliar, né? Você ver contigo mesmo em qual posição você está no seu negócio. Então, como eu falei, certamente, lá no início do seu negócio, é você que tem que fazer tudo, né? Ou quase tudo na sua empresa. Você tem um produto, mas você tem que começar a fazer outras coisas. E muitas vezes, né, quando a empresa começa, você até recebe ajuda de alguém próximo, alguém familiar, um amigo, enfim, alguma coisa assim. Mas essencialmente é tudo muito centralizado em você. Afinal, o negócio é seu, você precisa cuidar de tudo, você não tem ainda muitos controles, muitos processos, então tá tudo, aonde que se fala, tá tudo aqui na minha cabeça. E tudo bem, é assim mesmo que se começa o negócio. Esse não é o problema, não é o começo do negócio, porque é assim que funciona. Mas vamos pensar na seguinte situação. Nesse momento, né, quando você está começando o negócio, qual é o recurso que você mais tem disponível e qual o outro recurso que a gente pode dizer que você possui de uma forma mais restrita ou que você tem que tomar muito mais cuidado para fazer, para cuidar dele? Será que alguém sabe me dizer aqui? Alguém poderia me ajudar aqui? Qual é o recurso que falta para você quando você começa um negócio e qual é o que sobra para você quando você começa o seu negócio? Qual seria?
o recurso que sobra para você quando você começa um negócio é o seu tempo. Você tem muito tempo disponível, você está começando, você ainda está dando os primeiros passos, esse é o recurso que você tem sobrando. Mas que na outra ponta, o que está faltando para você, ou que você tem que fazer um cuidado um pouco maior, normalmente é capital, é dinheiro, são restrições de investimento. Esse é um cuidado, é um equilíbrio que você precisa ter. Enfim, essa é a primeira fase do negócio. Então, esse é o seu momento autoempregado. Na verdade, aqui você construiu uma empresa e você é empregado do seu próprio negócio. Você não pode parar de trabalhar. Se você para de trabalhar, a tua empresa para, você não tem recurso, você é o seu autoempregado. Enfim, começa por aí. O problema não é começar por aí, todos começam por aí. O problema é você ficar travado nessa posição e não evoluir. É aí que começam os problemas e as armadilhas. Mas então vamos lá. Você começou a empresa começou a acontecer, falamos lá do marketing, mas começou a vender, ter mais clientes, ou seja, seu negócio cresce, mas começa também a aumentar as demandas de você, dono do negócio. Começa a ficar mais claro que não basta efetuar o seu produto ou serviço, desenvolver e integrar ele. Tem outras coisas para se preocupar, não é mesmo? Tem contas a pagar, tem contas a receber, tem as contas que você não recebeu, tem os inadimplentes, tem reclamações de clientes, enfim, veja quantas outras demandas começam a acontecer no seu negócio pelo simples fato que você apenas queria entregar o seu produto, o seu serviço, que você faz bem, que você acredita que resolve uma solução, e aí já começa então a ter as restrições de tempo, começa a faltar tempo para você executar todas essas atividades. E aí o que acontece? Você já começa então a receber algum dinheiro, você decide contratar pessoas para te ajudar. Legal. Ou seja, nesse momento você passou a assumir o seu momento gerente. Agora você começa a ter pessoas que vão te ajudar a operar o seu negócio. E a empresa continua a crescer. Agora você já tem mais pessoas, está conseguindo entregar, as coisas estão acontecendo. Mas você percebe que além daquelas tarefas que nós estamos falando, né, contas a pagar, contas a receber, já começam a aparecer outras, né? Tem que fazer a gestão do estoque, tem que verificar se tem o dinheiro no caixa, tem que começar a ver que de repente o espaço ficou pequeno, precisa fazer algum tipo de investimento para as pessoas que estão chegando, pode ter problemas na qualidade do produto, porque começou a aumentar muito o volume, você já não tem mais tanto controle. Então, veja, as demandas continuam aumentando, mas ainda tem as pessoas que ficam te pedindo de tudo, que para tudo te perguntam, para tudo querem saber a sua opinião, ou seja, parece que ficou pior, não é mesmo? Parece que em vez de melhorar, piorou. Ou seja, além dos problemas do dia a dia, agora ainda tem os problemas das pessoas. Essa frase faz algum sentido para vocês? É normal? São normalmente os comentários que eu ouço dos donos do negócio. Então vejam, evoluímos além do autoempregado, estamos na função, vamos chamar de gerente, e ainda estamos com um gargalo muito forte de conseguir fazer as coisas. Então veja, que se você não se dedicar um tempo, né, não reservar um tempo para organizar a sua empresa e desenvolver pessoas, né, simplesmente a sua empresa ela vai começar a parar o seu processo de crescimento. Ela vem no início, ela dá um salto muito grande e para. E para de crescer justamente porque você, dono do negócio, parou também de se evoluir como líder e como condutor desse desenvolvimento, porque você está envolvido na operação da sua empresa. E aí o que acontece? Além de parar de crescer, ela pode ficar instável e, consequentemente, ela para de se valorizar e até pode começar a perder valor, porque ela vinha num crescimento, parou, o ambiente fica complicado, os erros começam a aparecer, a empresa começa a não evoluir, os seus colaboradores começam a querer sair da empresa, já não sentem tanta confiança, as vendas podem cair, porque agora você vai começar a ter que fazer tudo de novo, aí aquela pessoa que estava querendo entrar como sócio já pensa melhor, acho que esse negócio está complicado. Então veja, que o fato de você continuar tendo a sua empresa sempre numa ascendente, é claro que ela não é nessa linha reta, ela é
um pouco sinuosa, mas ter essa visão, uma certa previsibilidade de crescimento do seu negócio. Isso é essencial para que você continue gerando valor, criando valor no seu negócio. É a perspectiva de você estar gerando resultados positivos hoje, lembra lá do conceito, e resultados positivos no futuro. Tá? É perceber que a sua empresa vai se perpetuar daqui para frente. Ou seja, se você ficar travado na operação do dia a dia da sua empresa e não evoluir para a terceira posição, para resumir, né? Na verdade ela é um pouco maior do que isso, mas se não evoluir para a posição de dono de fato do negócio, você vai ter uma grande chance, uma grande probabilidade de retroceder a sua empresa no processo de evolução que vinha seguindo. Porque você começa a ficar tão desgastado, tanto problema, que a solução mais fácil, ou o caminho mais coerente é você falar, não, eu vou dar um passo para trás porque não dá para fazer tudo isso daqui. Então veja, a armadilha que está embutido dentro disso daqui. Amigos, amigas, pessoal que está aqui, mais uma vez, isso pode parecer que não é para você, que isso está muito longe da sua realidade, das suas preocupações, que são outras, enfim, eu entendo disso, sei como funcionam as pequenas e médias empresas, mas vou te falar, eu trabalho com essas pessoas, eu atuo com essas pessoas e essa é a realidade que eu vejo todo dia nessas empresas. E você pode olhar ou para a sua própria empresa ou para alguém, né, que você atua, que está junto com você, pode ser o dono da empresa que você gerencia. Você vai ver se essa dinâmica, né, se essa história fictícia, né, não é muito semelhante com fatos reais. Então vamos lá, para a gente então evoluir. Eu queria dar essa aproximação, porque parece que isso é muito distante do dia a dia das pequenas e médias empresas, e na verdade não, ela é mais presente do que se imagina. Mas vamos lá, para você conseguir dar continuidade a esse processo de valorização do seu negócio, você precisa aprender, né, fazer a gestão do seu tempo que você tem hoje. Ou seja, a resposta, antes a gente pode falar o seguinte, a conexão é a valorização ou a capacidade de criar valor no seu negócio está diretamente relacionado com a sua capacidade de fazer a gestão do seu tempo. E o que é fazer essa gestão do seu tempo? Como é conduzir isso para agregar valor no seu negócio? Bom, você precisa, primeiro, separar e se dedicar algumas horas por semana para pensar e agir nos aspectos que podem deixar a sua empresa melhor. Ou seja, você precisa sair da operação. Você não pode ficar o dia, gastando o seu dia, pensando nas contas que você está pagando. Você tem que entrar no banco, abrir a conta, colocar a tua senha, ver o boleto, pagar ou assinar o documento. Você tem que, por exemplo, sistematizar, melhorar esse processo para que ele seja mais rápido e mais eficiente. Esse é um pequeno processo de melhoria. Só que você precisa gastar um tempo para fazer isso daí. Ou seja, essa dedicação, né, esse espaço que você precisa colocar na sua agenda para desenvolver a sua empresa, ela vai passar normalmente pela construção ou correção, né, de processos e também do desenvolvimento de pessoas. É isso que você vai, esses dois pilares, essas duas bases, você precisa se focar para preparar a sua empresa e continuar uma segunda onda de crescimento. Você precisa encontrar potenciais líderes dentro da sua empresa que possam tocar a operação para você, né? Que possam conduzir a sua empresa como se fosse você, conduzindo as partes operacionais do seu negócio. E dessa forma você vai ter cada vez mais tempo para conduzir a estratégia do seu negócio. Ou seja, aí você está na posição de dono do negócio. Claro que vai ter sempre as urgências, vão ter aí os elementos surpresas, mas essencialmente você está numa posição de avaliar possibilidades de melhorar os resultados da sua empresa. Seja ela por novos mercados, novos produtos, novos desenvolvimentos, coisas nesse sentido. Entendeu? Então por que você precisa usar parte do seu tempo de hoje para organizar sua empresa e ter um tempo para conduzir esse crescimento? Para melhorar esse crescimento constante do seu negócio e assim gerar cada vez mais crescimento, cada vez mais resultados,
cada vez mais resultados previsíveis no seu negócio e, consequentemente, um valor percebido e avaliado cada vez maior dos seus agentes. Quanto mais você usa o seu tempo aplicando em melhorar a sua empresa e não a operar a sua empresa, mais valor você agrega a ela. Esse é o benefício mais claro que você vai perceber quando você começar a ter esse tipo de atuação ou assumir essa posição de dono de fato no seu negócio. Não é ser um dono do CNPJ e ser um autoempregado. No primeiro momento, ok, mas precisa fazer esse caminho de evolução. É isso que tem que ficar muito atento aos donos do negócio. E qual então são os benefícios que estão embutidos dentro desse processo de valorização da empresa? Além do que eu imagino já tenha ficado claro aqui em relação ao crescimento, né, do valor percebido do seu negócio, tem alguns outros que talvez não fiquem tão explícitos, né, que não sejam tão claros assim, mas que posso te dizer que tem um valor tão grande, um valor tão importante para você quanto o próprio resultado do negócio. Eu vou comentar aqui, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Seguindo esse processo de utilização do tempo, você vai passar a ter uma empresa muito mais sistematizada. Ou seja, quando você pegar esse teu tempo e começar a corrigir processos, a melhorar formas de fazer mais rápido, a ficar mais eficiente, a aprender coisas novas, a desenvolver pessoas, você vai ter uma empresa que vai ter muito mais claro como as coisas acontecem. E essa empresa, mesmo crescendo e produzindo mais, é muito mais fácil de ser gerenciada, de ser conduzida, do que a empresa sem isso daí. Porque com esses processos é possível você rastrear problemas, é possível você trazer soluções mais rápidas, ela continua se desenvolvendo através de atualizações dos processos, enfim, ela é uma empresa que passa a ser muito mais previsível nas suas operações. E veja, nenhum de nós, como clientes, queremos ter surpresas com os produtos que nós adquirimos. Ou seja, se eu estou querendo investir numa empresa, comprar uma empresa, por menor que ela seja, a base que eu quero ir buscar é como essa empresa funciona. Será que se eu entrar aqui ela vai continuar funcionando? Qual que é a segurança que eu tenho disso? Veja, vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, quando você vai num dentista. Como que você fica mais tranquilo quando você vai num dentista? Como que eles atuam contigo quando você está lá? Eles vão falando para você cada passo do que vai acontecer. Olha, agora eu vou fazer isso, ok? Agora vai acontecer isso, ok? Vai doer um pouquinho, mas é rapidinho. Olha, agora vai acontecer isso. E com isso você vai ficando mais tranquilo e não vai sendo pego de surpresa nos passos que vão acontecendo. É a mesma coisa quando você desenvolve um processo na sua empresa. Ela se torna muito mais controlável, previsível e gerenciável. E com a empresa, né, o passo 2, né, o segundo aspecto que eu quero comentar com vocês aqui é que uma empresa funcionando com esse formato e com pessoas que sabem conduzir esses processos, que sabem atuar nesses processos desenhados, obviamente alinhado com os objetivos, os valores, os princípios da empresa, você pode se dar ao luxo, você é o dono do negócio, né, se dar ao luxo de não estar na empresa. Você não precisa estar lá. Ela funciona sem você. Ela acontece sem você. Os lucros acontecem. Parece uma coisa meio utópica, mas é assim que as empresas funcionam. É assim que as empresas crescem e se desenvolvem. Ou seja, que o dono está lá todo dia. Não estão lá. Não estão lá. Como um dono pode estar, por exemplo, que desenvolveu a sua empresa, como nós estávamos falando na quarta-feira, dei alguns exemplos de empresas que começaram pequenas e cresceram. Uma Tramontina que possui 10 fábricas no Brasil. Como um dono está em todas as fábricas? Não está, né? Não está. Mas começou com uma empresa que era uma cutelaria. Então veja, quando você tem as pessoas atuando em cima desses processos, você pode se dar ao luxo de não estar na empresa e passar então a desenvolver outros projetos, a atuar de forma cada vez mais estratégica no seu negócio, ou até, por exemplo, usando esse tempo de uma forma que muitos acabam se esquecendo dessa importância de estar mais próximo da sua família, de fazer uma boa viagem, de ver os seus filhos crescerem.
Reclamações que eu costumo receber de donos de negócio que já não aguentam mais operar as suas empresas, porque estão perdendo o brilho de estar junto com as suas famílias, ou as suas famílias sofrem junto com o dono do negócio porque não estão atuando, né, porque ele não está participando do crescimento de um filho, por exemplo. E quando eu venho conversar então com muitos donos de negócio sobre esse processo de desenvolvimento, adivinha qual é a maior resistência ou comentário que eu normalmente ouço quando busco esse trabalho, quando começamos a conversar desse trabalho de desenvolver a empresa. Como eu falei, ela não é simples, né? Não quer dizer que ela é da forma tranquila até que eu estou falando aqui. Ela é sim, mas um pouquinho mais tortuoso, vai exigir de você nos primeiros momentos bastante coisa, mas esse trabalho inicial vai te trazer muitos benefícios num segundo passo. Então, é esse comprometimento, essa dedicação inicial que vai te trazer os resultados depois, seguindo o caminho, o processo que precisa ser feito. Mas então, qual é o comentário, né, a resistência que eu sempre recebo dos donos do negócio quando começamos a falar? Roberto, como eu vou conseguir fazer isso? Não tenho tempo para nada. Como que eu vou conseguir fazer isso? Veja como a coisa fica num ciclo que você não consegue sair. E a situação é justamente isso. Você precisa exatamente, pela razão de você não ter tempo, que você precisa começar a se mexer e passar a fazer coisas diferentes, a aprender coisas diferentes para aplicar e continuar desenvolvendo o seu negócio. Senão, essa será sempre a sua desculpa, não tenho tempo, não dá tempo, não consigo ter tempo, e daqui a pouco, né, de repente, normalmente os donos do negócio começam a navegar numa faixa aí dos seus 30 anos, né, para ter uma coisa mais sedimentada e vai evoluindo aí até seus 50, 60, 70 anos, mas daqui a pouco você não consegue ter a mesma energia para conduzir o seu negócio. Você não tem condição de fazer isso para atender todas aquelas demandas. E sabe qual que é o próximo estágio? Então, quando você não conseguir atender essa demanda, é começar a faltar dinheiro, porque a sua empresa vai começar a ficar desatualizada, vai ser ultrapassada por concorrentes, provavelmente vai perder clientes e você começa a entrar então numa linha de decadência. Por isso é importante, assim como as fases da nossa vida, que tem a fase da aprendizagem, a fase da aplicação, da maturidade, com a empresa a mesma coisa. Você precisa percorrer esse caminho e continuar sempre mantendo o desenvolvimento do seu negócio. Você gera valor para a sua empresa, cria valor para você e continua sempre mantendo esse negócio em constante desenvolvimento. Mas e aí? Né? Chegando aqui, indo para os nossos finalmente, mas e aí? Por onde eu começo, Roberto? Entendi, quero fazer um negócio diferente, mas por onde eu começo? E chegou a hora então do que eu gosto de falar. O que eu posso fazer agora no meu negócio? Então sempre damos os passos iniciais para que você possa fazer no seu negócio para melhorar a sua operação, sempre no assunto que nós estamos conversando. Eu até estava fazendo umas contas aqui, eu acho que eu já fiz umas 40 lives e todas elas eu dou um primeiro passo aqui. Se vocês se identificassem em cada um desses passos e aplicassem isso, eu tenho certeza que vocês já estão tendo ou estariam tendo resultados no seu negócio. Inclusive, se alguém que está me acompanhando aqui já fez alguma aplicação dessas dicas que eu deixo aqui e obteve algum resultado, comenta aí, me deixa saber se foi bom, o que está sendo as dificuldades, enfim. Vamos participar aqui para a gente saber como estão andando essas dicas. Mas vamos lá. Então, por onde que eu começo a fazer esse trabalho da gestão do tempo que está intimamente ligado à construção de valor do meu negócio? E o primeiro passo é o seguinte: identifica e registra. Comece a identificar quantos por cento do tempo que você dedica à sua empresa por semana, quantos por cento desse tempo você usa para melhorar um pouco o seu negócio? Quanto tempo você usa para fazer isso? Olha, a minha bola de cristal aqui diz que, em média, eu afirmo que ele vai ser menos de 10%. Menos de 10% do seu tempo você usa para desenvolver o seu negócio. Se você já usa mais do que isso, parabéns. Você está totalmente fora da curva e já na frente de muitos donos de negócio. Em média, esse valor caminha em 7%. Então, esse é o primeiro passo. Quanto do seu
do seu tempo dedicado à empresa, você usa para desenvolver a sua empresa. Ou seja, de alguma forma melhorar aspectos do seu negócio. Não simplesmente operar, não simplesmente acompanhar o que está acontecendo no seu negócio. O segundo é, procura então, encontrando quais são esse tempo que você se dedica a melhorar o seu negócio, os outros 90% certamente são de rotina. Procure identificar então uma rotina desses 90% que mais toma o seu tempo, mais ocupe o seu tempo e te traz pouco retorno. Por exemplo, não te traz nenhuma venda a mais, não reduz os seus custos, ninguém aprende nada com aquele processo. Ou seja, isso aí é só uma parte operacional que está tomando o seu tempo. Então encontre um processo, uma operação que você pode então sacar como é que toma mais tempo do seu dia a dia. Pode ser um excesso de reuniões, pode ser aquele processo de pagamento do dia, pode ser, enfim. Qual é essa rotina? E dependendo do estágio que você está na sua empresa, lembra lá do autoempregado ou gerente, pegue essa rotina e procure sistematizar ela. Procure ver o começo, o meio, o fim, qual que é o passo 1, qual que é o passo 2, quais são os documentos necessários. Procure dar uma melhorada nela para que você possa executar ela de forma mais rápida, se você ainda estiver na fase do autoempregado, para que você seja mais eficiente. E se você já está numa fase que você já tem pessoas te ajudando, encontre essas pessoas, né? Passe essa atividade para ela, treine ela nessa atividade para que ela se faça cada vez melhor, aprenda e faça cada vez melhor. Acompanhe esses primeiros passos, esses primeiros resultados, delegue e gerencie essa atividade. Falei que é delegue, não delargar, não é simplesmente passar e nunca mais conversar. Delegue e gerencie. E o quarto passo, então falamos do primeiro para identificar o percentual, o segundo, qual rotina que pode ser sistematizada, o terceiro é sistematizar essa rotina e passar para alguém que possa fazer, e o quarto é repita todo o processo anterior. Faça de novo, encontre o próximo processo que você pode sistematizar e vai tirando essa carga de você. Não deixe de se orientar pelos números do seu negócio. Eu sempre falo isso, tenha os números do seu negócio na sua mão. E busque, esse é um número ideal, em torno de 60% do seu tempo direcionado ao desenvolvimento do seu negócio. E quanto mais desses 60% você utilizar desenvolvendo pessoas, melhor vai ser a operação do seu negócio. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria comentar com vocês hoje.